Vamos agora tratar de dois sinais compactos, bastante úteis nos nossos trabalhos, tá certo? O primeiro sinal, um pulso retangular unitário. Esse pulso, chamado rect de t, ele é diferente daquele pulso que eu utilizei para aproximar a função impulso. Tá? Note que ele tem valores fixos aqui, em vez de eu ter a sobre 2, como eu tinha no pulso retangular anterior. Este pulso, definido pelo nome rect de t, tá? Graficamente ele pode ser escrito como menos meio até meio, com altura 1, e nas descontinuidades, altura meio. Ele pode representar o ato de, em t igual a menos meio, abri uma chave, esperei uma unidade de tempo, desliguei essa chave, tá certo? Ou vice-versa, depende do fenômeno físico que eu estou representando. Mas eu tenho uma ação e uma ação que desfaz a ação anterior, certo? Bom, o próximo sinal, pulso triangular unitário, tri de t, ele é um sinal contínuo, compacto de menos 1 até mais 1, e tem altura 1. Tá? O elemento unitário de ambos é o fato de que a área é 1. A área desse triângulo é 1, a área desse retângulo é 1. Então, veja, em t igual a 0, subo com uma inclinação 1 mais t, e aqui desço com uma inclinação 1 menos t. Está representado aqui, ó, módulo de t, tá? Justamente a fase de 1 menos t, a fase 1 menos t. Decaindo. Tudo reto aqui, certo, gente? Então, o sinal rect de t, 0 para módulo de t maior do que meio, meio para módulo de t igual a meio, e 1 para módulo de t menor do que meio. Qual a característica importante desse sinal rect? Então, vou desenhar ele aqui. Já reforço, é um sinal importante, nós vamos usá-lo várias vezes no curso, então é importante sempre, quando observar rect de variável independente, saber que é de menos meio até mais meio, com altura 1 e meio na transição, para dar consistência com série transformada de Fourier. Bom, o importante é observar o seguinte: se eu observar esse início do sinal, ele lembra o sinal degrau. Então veja, eu posso construir este sinal a partir de sinais degraus. Como? Vou fazer aqui graficamente para a gente entender. Então, se eu desenhar um degrau deslocado, eu represento exatamente esta borda localizada em t igual a menos meio. Esse sinal aqui, o de t. Agora, para fazer o sinal descer em t igual a menos meio, eu posso somar este sinal degrau. Opa, só corrigir aqui, isso aqui não é o de t, isso aqui é o de t mais meio, por conta do deslocamento temporal que eu fiz para a esquerda.
dessa forma. Estou fazendo soma porque é mais simples a gente entender. Então veja, se eu colocar agora um degrau refletido, agora menos 1 de altura, menos meio na transição, este sinal que eu desenhei seria o menos U de t menos meio. Porque eu desloquei, multiplicando por menos 1, eu transformo esses valores 1 e meio em menos 1 e menos meio, respectivamente. Então vamos ver aqui a soma. Vou fazer aqui uns pontilhados para nos ajudar. Eu tenho um fenômeno aqui e um fenômeno aqui em t menos meio e t mais meio, respectivamente. Eu fiz esse tracejado justamente para me auxiliar na soma, porque eu vou somar curvas conhecidas. Então, veja, aqui eu tenho o nosso instante menos meio, instante mais meio. Estou fazendo bem pausadamente para vocês perceberem os detalhes. Então, veja, na seção localizada à esquerda de menos meio, eu tenho 0 mais 0, que gera 0. Em t igual a menos meio, eu tenho meio mais 0, meio. Então, aqui, aberto. Entre menos meio e mais meio, eu tenho 1 do primeiro degrau mais 0 do segundo degrau. Então, eu vou ter esse comprimento aqui. Vou colocar aqui as alturas, né? Altura 1, altura meio. Nessa transição em t igual a meio, eu tenho meio da segunda. Desculpe, correção aqui só para a gente entender. Agora eu tenho 1 da primeira curva mais menos meio, gerando meio. Vizinhança à direita de t igual a mais meio, eu tenho 1 da primeira curva mais menos 1 da segunda curva, dando 0. Então, veja, eu posso escrever o rect de t como U de t mais meio mais, desculpe, menos, né? U de t menos meio. Então, veja, eu procurei escrever esse segundo fator como menos meio porque eu somo. Aí, intuitivamente, é mais simples da gente não se perder nas contas. É uma curva mais a outra curva, sendo que a segunda curva é negativa, certo? Então, veja, é interessante a gente notar essa característica. Significa que a derivada de rect de t dt é a derivada do degrau delta de t mais meio menos delta de t menos meio. Então, facilitou bastante aqui o nosso cálculo aqui envolvendo rect. E esses impulsos significam esta subida nesta direção e este aqui, essa descida a partir desse topo. Tá? É a inclinação da subida. Né? Agora o sinal pulso triangular. Função tri de t. 0 para módulo de t maior do que 1. 1 menos módulo de t para módulo de t menor que 1. A igualdade é opcional. Posso colocar aqui ou aqui. Só tenho que escolher uma das expressões. Vamos ver como ela fica graficamente e tentar construí-la a partir de sinais conhecidos. Lembrando que um dos objetivos principais de sinais sistemas é escrever sinais complicados a partir de sinais mais simples. Então veja,
0, 1 e 0. Aqui está fora de escala em relação aos outros sinais, mas aqui eu tenho menos 1, mais 1 e altura 1. Então, como eu falei, a igualdade podia estar localizada na descrição deste lado nulo da função ou neste lado. Por quê? Se eu utilizar aqui, para t igual a 1, eu vou ter 1 menos 1, certo? Lembrando que essa inclinação, 1 mais t, então quando t é negativo, vou trocar o sinal, então vou colocar aqui 1 menos t, para esse intervalo de menos 1 a 0, e aqui menos t. Então, quando eu tiver que integrar, por exemplo, essa função, derivar essa função, lembrar que esse módulo de t se desdobra nessas funções contínuas, nesses intervalos fixos, tá certo? Eu não vou considerar 1 mais t fora desse intervalo de menos 1 a 0. Não vou considerar algo diferente de 1 menos... vou considerar 1 menos t nesse intervalo de 0 a mais 1, somente. Bom, agora o que a gente vai notar? Eu percebo que esta parcela se parece com a rampa, só que é uma rampa deslocada. A rampa seria algo assim em t igual a 0. Como eu estou tendo essa inclinação em menos 1, isso significa que esse primeiro trecho pode ser escrito como rampa de t mais 1, certo? Claro que a partir de t igual a 0, essa função rampa de t mais 1 não representa o tri de t, mas pelo menos esse pedaço a gente já resolveu. Bom, de maneira análoga ao que a gente viu no exercício anterior com o rect, no problema anterior, eu tenho que, de alguma maneira, forçar esta reta aqui a descer. Tá certo? Então vamos ver o que a gente pode fazer para conseguir isso. Lembrando que a gente tem essa curva aqui como referência. Agora veja o seguinte. Se eu seguir os mesmos princípios do problema correct, intuitivamente eu vou pensar, bom, se eu somar esta curva rampa de t mais 1 com uma rampa, a resultante, vou fazer aqui só um esboço, depois eu apago, veja, 0 da rampa de t com rampa de t mais 1 neste intervalo de menos infinito até 0, a soma, permanece essa curva. Nesse ponto eu tenho uma curva cuja taxa de crescimento é igual à taxa de decaimento de rampa de t. Então, se eu somar essas duas curvas, eu teria esse comportamento. Bom, isso não torna a resultante igual a tri de t. Mas e se eu somar duas vezes, aqui menos rampa de t, né? Se eu somar rampa de t mais 1 com menos 2 rampa de t, isso faz com que agora eu tenha ao invés de uma única curva, uma segunda curva. Eu vou fazer uma segunda curva aqui, mais ou menos sobreposta, para a gente lembrar que tem duas curvas aqui, com a mesma inclinação. Agora vejam, um
crescimento dessa anula um decaimento de uma delas, restando a outra curva que ainda está sendo somada. Então, eu começo a ter esse decaimento. Agora, para compensar esse decaimento, eu vou somar a essas duas curvas uma terceira curva, também rampa de t. Só que uma curva rampa de t deslocada. Vou fazer aqui, rampa de t menos 1. Então, veja o que nós vamos obter aqui. Aqui mais 1. A rampa de t deslocado para a direita. Então, vamos ver a resultante aqui para a gente finalizar o exercício. Vou marcar alguns pontos notáveis. Aqui, ó. Menos 1 nas três curvas. Mais 1. E o zero já está marcado. Então, veja. Neste intervalo à esquerda de menos 1, ou seja, de menos infinito a menos 1, eu tenho 0 da primeira curva, mais 0 das duas curvas, menos rampa de t, mais 0. Então, somatório das três curvas, 0. No intervalo de menos 1 a 0, eu tenho este 1 mais t, mais 0, mais 0, mais 0. Então, dá o 1 mais t. Agora, eu tenho 1 mais t, ou 1 mais t, menos 1 menos t, e menos 1 menos t. Tá certo? Que eu estou decaindo aqui. Então, se eu somar essas curvas, uma delas anula, ficando a outra, mais 0. Então, tem esse decaimento aqui, 1 menos t. Agora, somando, bom, aqui, isso. Esta outra curva está anulando a curva menos rampa de t aqui, prolongamento, tá? Uma delas, porque a outra já está sendo cancelada pela rampa de t mais 1. Então, vou ficar com resultante 0. Então, veja, soma de curvas, sem grandes dificuldades. Tá? Aqui eu só tenho que... Isso aqui não é... Isso, mais t tá certinho. Tá? Sem grandes dificuldades aqui para a gente poder representar o nosso tri de t. Apenas que a primeira vez que a gente observa esse procedimento, ele pode causar um pouco de desconforto, mas é uma questão de prática. Então, o tri de t é rampa de t mais 1, menos 2 vezes rampa de t, mais rampa de t menos 1. E note, derivada de tri de t, u de t mais 1, menos 2 u de t, mais u de t menos 1. Porque a gente sabe que a derivada da rampa é o degrau. E derivada segunda de tri de t, delta de t mais 1, menos 2 delta de t, mais delta de t menos 1. Então, no final, a função mais básica para sinais sistemas é impulso unitário, delta de t. Por quê? Integrando cumulativamente esses deltas de t,
eu vou ter a derivada primeira do tri de t, integrando novamente, eu vou ter rampa. Eu vou ter esse tri de t, certo? Então, eu quero que vocês percebam essas relações entre rampa, degrau e impulso. Como eu posso constituir novos sinais a partir desses 3 sinais, ou a partir, em última análise, do impulso, porque isso vai facilitar depois operar sobre sistemas, porque eu vou estudar os sistemas sob o ponto de vista do impulso, porque eu faço combinações com impulso gerando outros sinais. Esse foi o intuito aqui, certo?